A rejeição. Ah, essa velha conhecida. Não é aquela dorzinha passageira de um não casual, mas sim uma ferida que parece se aprofundar a cada mensagem ignorada, a cada tentativa frustrada de conexão. É como se o universo dissesse, em alto e bom som, você não é suficiente. Mas e se eu te dissesse que essa mesma rejeição, essa sensação de não ser bom o bastante, pode ser a faísca que acende o maior desejo em quem te deixou de lado? Sim, existe um caminho, uma trilha que serpenteia pela sabedoria do estoicismo e os labirintos da psicologia reversa. Um caminho que te ensina a virar o jogo, a fazer com que aquela pessoa que te ignora não consiga te tirar da cabeça. Imagina, só, usar técnicas simples, mas poderosas para despertar um interesse genuíno, para transformar a rejeição em um trampolim para uma nova história. Uma história onde você é o protagonista, o mestre do seu destino. Este é o momento de transformar a dor em força, de fazer com que aquela pessoa que te deu as costas deseje te ter como nunca antes. Prepare-se, pois vamos desvendar os segredos que mudarão sua vida amorosa e farão com que o não se transforme no sim que você sempre mereceu. A dor da rejeição é como um soco no estômago, daquele que tira o ar e te deixa desnorteado. Sabe quando a gente investe tempo, sentimento, energia e nada? Mensagens no vácuo, tentativas de aproximação que terminam em portas fechadas. É como bater a cabeça na parede esperando que ela ceda. Mas já parou para pensar que talvez a gente esteja jogando o jogo errado? Que as nossas próprias atitudes estão alimentando essa rejeição? Quando somos rejeitados, nosso primeiro instinto é geralmente nos esforçarmos ainda mais. Mandamos mais mensagens, tentamos contatos desesperados, quase implorando por atenção. E isso só piora a situação. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais a gente aperta, mais ela escapa. A verdade é que esse comportamento desesperado apenas confirma, na mente da outra pessoa, que ela estava certa em nos rejeitar. Mas existe uma maneira diferente de lidar com isso: o estoicismo. Essa filosofia antiga nos ensina algo valioso. Não podemos controlar as ações dos outros, apenas nossas próprias reações. Quando alguém te rejeita, sua resposta automática de perseguição é exatamente o que alimenta essa rejeição. É como dar mais poder a quem já está te machucando. O primeiro passo para transformar essa situação é aceitar a realidade. Sim, dói. Sim, é difícil. Mas essa aceitação não é desistência. É, na verdade, o oposto. É o momento de entender que a sua abordagem atual não está funcionando e que precisa mudar. É como um jogo de xadrez. Quando você está perdendo, precisa mover algumas peças para trás para depois atacar com mais força. A dor da rejeição pode ser seu melhor professor. Ela te mostra onde você está errando, onde está investindo sua energia em quem não merece, onde você está perdendo sua própria essência para agradar alguém. É hora de parar, respirar fundo e entender que você vale muito mais do que migalhas de atenção. Neste ponto, você precisa entender que a rejeição não define quem você é. É apenas uma resposta temporária, baseada em circunstâncias atuais. Quando você muda sua postura, quando deixa de ser aquela pessoa desesperada por atenção, algo interessante começa a acontecer. As pessoas começam a te enxergar de forma diferente. O maior erro é pensar que a insistência é uma demonstração de amor. Na verdade, é uma forma de desrespeito consigo mesmo. Quando você corre atrás de quem te rejeita, está mandando uma mensagem clara: eu não me valorizo. E se você não se valoriza, por que alguém deveria te valorizar? Essa é a sua chance de transformar a dor em força, de usar a rejeição como combustível para uma mudança real. E não estamos falando de joguinhos ou manipulação, mas de uma verdadeira transformação na forma como você se vê e se comporta. A psicologia reversa entra em cena não como uma ferramenta de manipulação, mas como um meio de quebrar padrões destrutivos. A partir de agora, você vai aprender a usar essa dor como motivação para crescer, para se tornar uma pessoa mais forte, mais interessante e, acima de tudo,
mais valiosa aos seus próprios olhos. Porque a verdadeira transformação começa quando você para de perseguir e começa a se valorizar. Há uma força incrível escondida na palavra não, que poucas pessoas conseguem enxergar. Quando alguém nos rejeita, pensamos que é o fim do mundo. Mas, na verdade, pode ser o começo de algo muito maior. O poder do não reside exatamente em como você reage a ele. Quando alguém te diz não, te ignora ou te rejeita, sua reação natural é tentar mudar essa resposta. Mas e se em vez disso você aceitasse esse não e o usasse a seu favor? Pense bem. Como as pessoas reagem quando algo é muito fácil de alcançar? Geralmente, não dão valor. É como aquele presente que a gente recebe e joga num canto, enquanto aquele que nos custou caro fica exposto na sala. Com relacionamentos funciona da mesma forma. Quando você está sempre disponível, sempre dizendo sim, sempre correndo atrás, você se torna um brinde, algo sem valor especial. O não que você recebe pode se transformar na sua melhor arma. Em vez de combatê-lo, aceite quando alguém te rejeitar e siga em frente, sem drama, sem perseguição. Isso envia uma mensagem poderosa. Tudo bem, eu não preciso da sua aprovação para ser feliz. Essa atitude mexe com a cabeça de quem te rejeitou, porque não era a reação que ele esperava. As pessoas são naturalmente atraídas por quem não precisa delas. É irônico, mas é verdade. Quando você demonstra que está bem mesmo com o não, que a sua felicidade não depende da aprovação de ninguém, você se torna mais interessante. É como se você estivesse enviando uma mensagem silenciosa. Eu tenho autoestima, independentemente da opinião que você tenha de mim. O poder do não também está em como ele te obriga a crescer. Cada rejeição é uma oportunidade para fortalecer seu amor próprio. Em vez de se desesperar, você aprende a se valorizar mais. Começa a entender que nem tudo se trata de você. Às vezes o problema é da outra pessoa, com suas próprias limitações. É como uma academia para sua autoestima. Cada peso que você levanta te torna mais forte. Usar o não a seu favor significa entender que a rejeição não é uma sentença definitiva. É apenas um não naquele momento, naquela situação. Quando você aceita isso com tranquilidade e segue em frente com sua vida, algo interessante começa a acontecer. As pessoas percebem. Elas notam que você não é como os outros que vivem implorando por atenção. Você se destaca justamente por não se importar tanto. Esse poder também está em como o não te ajuda a filtrar pessoas. Nem todo mundo merece seu tempo e energia. Quando alguém te rejeita e você aceita com calma, você não está apenas respeitando a decisão da pessoa, mas também a si mesmo. Está dizendo: se você não me quer por perto, tudo bem. Eu sei do meu valor e vou encontrar alguém que saiba reconhecê-lo. O verdadeiro poder do não está em como ele te torna livre. Quando você deixa de ter medo da rejeição, quando para de fugir do não, você conquista uma liberdade incrível. Pode ser mais autêntico, mais verdadeiro, porque não se trata mais de agradar a todo mundo. E, ironicamente, é essa autenticidade que, no final das contas, atrai as pessoas certas para a sua vida. Aceitar o não não significa se render, mas ser estratégico. É como um jogo de cartas onde você sabe que tem boas cartas na mão, mas escolhe não mostrá-las de uma vez. Você mantém sua valia, sua dignidade e deixa que o tempo trabalhe a seu favor. O não de hoje pode ser exatamente o que você precisa para conquistar o sim que merece amanhã. Quando falamos em virar o jogo nos relacionamentos, não estamos falando de truques baratos ou manipulação, mas de uma mudança real na forma como você se comporta e como os outros te veem. E essa mudança começa quando você entende que quem precisa mudar é você, e não a outra pessoa. A primeira coisa a fazer é parar de fazer o que não funciona. Se mandar mensagens o tempo todo não está funcionando, se implorar por atenção só está te machucando mais, é hora de mudar completamente a estratégia. É como um jogo em que você sempre perde usando a mesma tática. Às vezes é preciso tentar algo totalmente diferente. A psicologia reversa entra em ação naturalmente. Em vez de perseguir,
Você começa a se afastar. Em vez de mandar 1000 mensagens, você reduz drasticamente o contato. Em vez de mostrar que está sofrendo, você começa a mostrar que está feliz, seguindo em frente com a sua vida. Isso não é uma encenação, é uma mudança real de abordagem. Virar o jogo significa focar em si mesmo. Começar a fazer coisas novas, conhecer pessoas diferentes, ter novos hobbies. Quando você está ocupado vivendo a sua própria vida, naturalmente se torna mais interessante. As pessoas começam a se perguntar o que mudou. Por que você parece tão bem, tão diferente? Uma parte importante de virar o jogo é mudar a sua energia. Aquela pessoa desesperada e carente que você era precisa dar lugar a alguém seguro, independente. E não é fingir ser assim, é se tornar essa pessoa de verdade. Quando você está bem consigo mesmo, as pessoas sentem isso. É como um ímã que atrai naturalmente. É preciso também mudar a forma como você enxerga a rejeição. Em vez de tratá-la como algo terrível, comece a vê-la como uma oportunidade. Cada não que você recebe é uma chance de mostrar que você é forte, que não depende da aprovação de ninguém para ser feliz. Isso mexe com a cabeça de quem te rejeitou. Outro ponto fundamental é deixar de idealizar a pessoa que tanto te rejeitou. Pés no chão. Ninguém é perfeito. Quanto mais você coloca alguém num pedestal, mais poder você dá a essa pessoa para te machucar. Comece a ver as coisas como elas realmente são, e não como você gostaria que fossem. O segredo para virar o jogo está em suas ações, não em suas palavras. As pessoas prestam muito mais atenção no que você faz do que no que você diz. Quando você realmente muda o seu comportamento, quando para de perseguir e começa a viver a sua vida, as pessoas percebem, e o mais importante, são atraídas por essa mudança. Virar o jogo também significa ser paciente. A mudança real leva tempo. Não espere que aquela pessoa que te rejeitou venha correndo atrás de você no dia seguinte. O importante é manter a sua postura, continuar focando em si mesmo e deixar que o tempo trabalhe a seu favor. A pressa é inimiga da verdadeira mudança. O verdadeiro poder de virar o jogo está em como ele te transforma por dentro. Quando você muda sua postura, quando para de se humilhar por migalhas de atenção, algo mágico acontece. Você começa a se respeitar mais. E quando você se respeita, você atrai o respeito dos outros. É assim que as mesas viram, não com truques, mas com uma transformação real. A distância pode ser sua melhor aliada quando usada de forma inteligente. Não se trata de desaparecer completamente, mas de criar um espaço saudável que faça a outra pessoa sentir sua falta. Quando você está sempre presente, sempre disponível, acaba se tornando previsível demais. A distância calculada muda isso completamente. Pense em como é melhor comer aquele prato que você deseja há dias. A espera aumenta o desejo. Com relacionamentos funciona da mesma forma. Quando você cria uma distância intencional, desperta a curiosidade. A pessoa começa a se perguntar onde você está, o que você está fazendo, por que não está mais tão presente quanto antes. A distância calculada não significa ignorância total, mas sim dosar a sua presença. Em vez de responder às mensagens, na hora demore um pouco mais. Em vez de estar sempre disponível para encontros, comece a ter outros compromissos. E não se trata de fingir, mas de ocupar o seu tempo com coisas que são importantes para você. Essa estratégia funciona porque mexe com a psicologia da outra pessoa. Quando você está sempre ali, é como aquele móvel da sala que ninguém mais percebe. Mas quando você cria espaço, a pessoa começa a notar a sua ausência. É como quando tiramos um quadro da parede. O espaço vazio chama mais atenção do que o próprio quadro. A parte mais importante da distância calculada é usar esse tempo para melhorar sua vida de verdade. Comece aquele curso que você sempre quis. Pratique um novo esporte, conheça pessoas diferentes. Quanto mais você investe em si mesmo, mais interessante se torna, e isso não passa despercebido. Existe uma arte em manter a distância sem parecer rude ou magoado. Continue sendo cortês quando houver contato, mas não se prolongue muito. Seja amigável, mas não muito disponível.
Mostre que você está feliz e ocupado, mas sem fazer alarde disso. É como dançar. Você tem que encontrar o ritmo certo. A distância também te ajuda a enxergar as coisas com mais clareza. Quando você está muito próximo de uma situação, fica difícil ver o quadro geral. A distância te dá perspectiva. Você começa a perceber coisas que não enxergava antes, tanto sobre a outra pessoa quanto sobre você mesmo. Outro benefício da distância calculada é como ela te protege emocionalmente. Quando você está sempre correndo atrás, cada pequena rejeição dói muito. Mas quando você mantém uma distância saudável, consegue lidar melhor com as situações. É como usar um escudo que te protege sem te isolar completamente. Uma dica importante: mantenha a distância com naturalidade. Não anuncie que vai se afastar, não faça drama, não conte para todo mundo. Apenas faça. As pessoas respeitam mais as ações do que as palavras. Quando você cria esse espaço em silêncio, envia uma mensagem muito mais forte do que qualquer explicação poderia transmitir. O poder da distância calculada reside em como ela te coloca novamente no controle da situação. Quando você está sempre disponível, a outra pessoa tem todo o poder. Mas quando você cria esse espaço, você equilibra as coisas. É como um jogo de forças onde você finalmente pode jogar do seu jeito, no seu próprio tempo. A lei da atração nos relacionamentos funciona de uma maneira diferente do que muitas pessoas pensam. Não se trata apenas de pensamento positivo ou visualização, mas de energia e comportamento reais. Quando você muda sua postura, naturalmente atrai pessoas e situações diferentes para a sua vida. O primeiro segredo da atração é entender que as pessoas são atraídas por quem está bem consigo mesmo. Quando você para de buscar aprovação externa e começa a se valorizar, sua energia muda completamente. As pessoas sentem isso, mesmo sem você dizer uma palavra. Um ponto importante é que a atração acontece naturalmente quando você para de forçá-la. É como tentar pegar um gatinho arisco. Quanto mais você corre atrás, mais ele foge. Mas quando você está calmo, fazendo suas coisas, ele é quem vem até você. Com as pessoas funciona da mesma forma. A lei da atração também trabalha na sua autoestima. Quando você se trata bem, cuida de si, faz coisas que gosta, naturalmente se torna mais atraente. Não se trata de mudar sua aparência, mas de mudar sua energia. Pessoas felizes e satisfeitas naturalmente atraem mais atenção. Outro aspecto importante é como você lida com a rejeição. Quando alguém te rejeita e você mantém a sua postura, continua vivendo sua vida normalmente, isso gera curiosidade. As pessoas esperam drama, choro, perseguição. Quando você age de forma diferente, quebra esse padrão e se torna mais interessante. A lei da atração também funciona quando você expande seus horizontes. Conhecer novas pessoas, ter novas experiências, aprender coisas diferentes. Tudo isso te torna mais interessante. E quando você é interessante, naturalmente atrai mais pessoas. Uma parte fundamental é entender que a atração não é sobre ser perfeito, mas sobre ser autêntico. Quando você aceita suas qualidades e defeitos, quando não tenta fingir ser alguém que você não é, as pessoas certas naturalmente se aproximam de você. É como um ímã que atrai aquilo que mais combina com você. Existe também o poder do mistério na atração. Quando você não conta tudo sobre sua vida, quando guarda algumas coisas para si, naturalmente desperta a curiosidade. Não se trata de mentir, mas de manter um pouco de mistério, pelo qual as pessoas são naturalmente atraídas. Elas não sabem tudo sobre você. A lei da atração também funciona com reciprocidade. Quando você trata bem as pessoas, mas sem exageros, elas tendem a te tratar da mesma forma. É um ciclo positivo que se retroalimenta naturalmente. Quanto mais você se respeita, mais as pessoas te respeitam. O segredo final da lei da atração é a paciência. A mudança real não acontece do dia para a noite. Continue focando em si, mesmo na sua evolução, no seu crescimento. As pessoas certas chegam naturalmente quando você está no caminho certo, vivendo sua vida de forma autêntica e positiva.
Nos relacionamentos, não se trata de fingir ser outra pessoa, mas de quebrar padrões que não funcionam mais. Quando você sempre age da mesma forma e não obtém resultados diferentes, é hora de uma mudança real. O primeiro passo é identificar seus comportamentos destrutivos, mandar várias mensagens seguidas, verificar se a pessoa está online, cancelar compromissos para estar disponível, são exemplos de atitudes que precisam mudar urgentemente. A mudança começa com pequenas ações. Em vez de responder na hora, espere um pouco. Em vez de cancelar seus planos por alguém, mantenha a sua agenda. Em vez de ficar nas redes sociais, se comparando, foque nas suas próprias postagens, na sua própria vida. Cada pequena mudança conta. Um ponto crucial é entender que seu comportamento afeta diretamente a forma como as pessoas te tratam. Se você sempre aceita migalhas de atenção, é isso que você vai receber. Quando você começa a se valorizar de forma natural, as pessoas mudam a forma como te tratam. A mudança de comportamento também inclui como você reage às situações. Se antes fazia drama por qualquer coisa, agora você aprende a lidar com situações difíceis com mais maturidade. Se antes vivia perseguindo, agora aprende a esperar o momento certo. Outro aspecto importante é mudar a sua comunicação. Sem mensagens longas e emocionais. Aprenda a ser mais direto, objetivo. Mostre, mais com ações do que com palavras. As pessoas respeitam mais quem fala menos e faz mais. É preciso também que aconteça uma mudança na forma como você enxerga a rejeição. Em vez de levá-la para o lado pessoal, entenda que, às vezes, não se trata de você. As pessoas têm seus próprios motivos, suas próprias limitações. Aceite com maturidade. Uma parte fundamental é mudar a forma como você lida com a sua própria ansiedade. Em vez de descontar nos outros, aprenda a processar seus sentimentos de forma saudável. Faça exercícios, medite, encontre hobbies que te acalmem. Mudar o comportamento também significa criar novos hábitos sociais. Saia mais, conheça pessoas diferentes. Faça atividades que te interessem. Quanto mais você expandir seu círculo social, menos dependente se tornará de uma pessoa. A chave para uma mudança duradoura é manter a consistência. Não adianta mudar por alguns dias e depois voltar aos velhos hábitos. Mantenha as mudanças até que elas se tornem naturais. É como construir um novo músculo. Precisa de treino constante. A força interior é a base de qualquer mudança real nos relacionamentos. Não se trata de ser durão ou esconder sentimentos, mas de desenvolver uma base emocional sólida, que te permite agir com sabedoria, em vez de por impulso. É aquela voz dentro de você que te diz que você merece mais. Quando você está prestes a aceitar migalhas de atenção, é a sua força interior que te impede de ceder. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força não está em controlar os outros, mas em controlar as nossas próprias reações. Quando alguém te rejeita, sua força interior é o que determina se você vai desabar ou se vai usar isso como motivação para crescer. É ela que te ajuda a manter a postura, mesmo quando está doendo por dentro. Uma força interior desenvolvida te permite dizer não, quando necessário. Te ajuda a estabelecer limites saudáveis, mesmo com as pessoas que você ama. É ela que te faz recusar migalhas de atenção quando você sabe que merece um banquete. Não se trata de orgulho, mas de amor próprio. O desenvolvimento da força interior começa com pequenas decisões diárias. Não enviar aquela mensagem quando você tem vontade. Manter seus compromissos, mesmo quando aquela paixão finalmente liga. Escolher a sua paz de espírito acima do drama e do jogo emocional. A sua força interior é também o que te mantém focado quando todos ao seu redor dizem para você desistir. É aquela certeza interna de que você está no caminho certo, mesmo quando ninguém mais entende. É confiar em si mesmo quando o mundo parece duvidar de você. Um aspecto crucial da força interior é como ela te ajuda a lidar com a solidão. Em vez de pular de um relacionamento para outro por medo de ficar sozinho, você aprende a aproveitar a sua própria companhia.
Isso te torna mais seletivo sobre quem você deixa entrar na sua vida. A força interior também te ajuda a manter a calma em situações difíceis. Quando aquela pessoa especial posta uma foto com outra pessoa, em vez de fazer drama, você respira fundo e segue com a sua vida. Quando recebe uma mensagem fria, em vez de implorar por atenção, você mantém a sua dignidade. Essa força também está relacionada à sua capacidade de ser paciente. Em vez de querer resultados imediatos, você entende que a mudança real leva tempo. É como construir um prédio. Você precisa de uma base sólida antes de subir os andares. Uma força interior desenvolvida te permite enxergar a rejeição de forma diferente. Em vez de pensar eu não sou suficiente, você pensa, essa pessoa não está pronta para alguém como eu. É uma sutil mudança de perspectiva que faz toda a diferença na sua autoestima. Outro benefício da força interior é como ela afeta seus relacionamentos futuros. Quando você é forte por dentro, naturalmente atrai pessoas que respeitam essa força. Relacionamentos baseados na dependência emocional acabam e começam conexões baseadas no respeito mútuo. A força interior também te ajuda a perdoar, não pelos outros, mas por você mesmo. Perdoar quem te machucou, perdoar seus próprios erros, perdoar situações que não aconteceram como planejado. Esse perdão te liberta para seguir em frente sem carregar o peso emocional. É importante lembrar que ter força interior não significa nunca fraquejar, mas sim saber lidar com os momentos de fraqueza sem perder o seu valor. É normal ter dias ruins, sentir saudade, querer voltar atrás. A diferença é que a sua força interior te ajuda a superar esses momentos, sem tomar decisões que você irá se arrepender depois. Finalmente, a sua força interior é o que te permite ser vulnerável de forma saudável. Não se trata de construir muros, mas de saber quando e com quem baixar as suas defesas. É se abrir para novas experiências sem medo de se machucar, porque você sabe que, não importa o que aconteça, você tem força suficiente para lidar com isso. O desapego total é uma das ferramentas mais poderosas que você pode desenvolver nos relacionamentos. Não se trata de não se importar, mas de se libertar da necessidade obsessiva de controlar o resultado e as pessoas. É entender que quanto mais você tenta agarrar alguém, mais essa pessoa escapa das suas mãos. Na prática, o desapego começa com a aceitação da realidade, do jeito que ela é, e não do jeito que você gostaria que fosse. Se alguém não está te dando atenção, não adianta criar 1000 desculpas ou justificativas. Aceite os fatos e trabalhe a partir deles. É como acordar de um sonho. Pode ser difícil, mas é necessário. Desapego também significa parar de criar histórias na sua cabeça. Sabe quando você fica imaginando 1000 cenários, interpretando cada pequeno gesto ou mensagem? É preciso acabar com isso. O desapego te liberta dessa prisão mental em que você vive pensando no que o outro está pensando ou fazendo. Uma parte fundamental do desapego é entender que você não precisa de ninguém para ser feliz. Sim, relacionamentos são importantes, mas eles devem complementar a sua felicidade e não ser a fonte dela. Quando você realmente entende isso, você para de depositar as suas expectativas de felicidade em outras pessoas. O desapego total também envolve deixar o passado para trás. As boas lembranças, os momentos especiais, eles aconteceram, foram lindos, mas eles não podem te impedir de seguir adiante. O mesmo vale para as mágoas e ressentimentos. O desapego é como fazer uma faxina emocional, jogando fora o que dói e o que te prende. Há uma liberdade incrível na prática do desapego. Você para de sofrer por antecipação, para de ficar ansioso com o futuro, para de ter medo de perder. Quando você realmente deixa ir, você começa a viver o presente de forma mais plena. Cada momento é o que é, sem pesos extras. O desapego também te ajuda a tomar decisões mais sábias. Quando você não está emocionalmente ligado a um resultado específico, você consegue enxergar as situações com mais clareza. É como jogar xadrez. Quanto menos emocional você está, melhores serão as suas jogadas. Uma parte importante do desapego
É entender que as pessoas mudam, os sentimentos mudam, e tudo bem. Em vez de lutar contra essas mudanças, você aprende a fluir com elas. Se alguém que estava interessado se afasta, você aceita e segue em frente, sem dramas. O desapego total significa também se libertar da necessidade de explicações. Nem sempre você vai entender por que alguém agiu de determinada forma, e tudo bem. Nem sempre haverá um fechamento, uma conversa final. O desapego das explicações te permite seguir em frente, mesmo sem essas respostas. Praticar o desapego não significa se tornar frio ou distante, pelo contrário. Quando você realmente deixa ir, você consegue se relacionar de forma mais saudável. Você ama sem sufocar, se importa sem controlar, está presente sem ser dependente. O verdadeiro desapego também te liberta da opinião dos outros. Você para de se preocupar tanto com o que as pessoas vão pensar. Quem está ganhando depois do término, quem é melhor. A sua paz de espírito se torna mais importante do que qualquer aparência externa. Finalmente, o desapego total te permite estar aberto a novas possibilidades. Quando você não está preso ao passado ou obcecado por uma pessoa específica, você naturalmente se torna mais receptivo ao novo. É como abrir as janelas de uma casa fechada. O ar fresco começa a circular naturalmente. O caminho para o desapego é gradual e requer prática constante. Você terá dias bons e ruins, momentos de força e fraqueza. O importante é manter o foco no processo, entendendo que cada pequeno passo em direção ao desapego é uma vitória. Um novo começo não significa esquecer o passado, mas aprender a usar essas experiências para construir algo melhor. Quando você decide começar de novo, está optando por olhar para frente, em vez de ficar preso no que já se foi. O primeiro passo para um novo começo é aceitar onde você está agora. Se você foi rejeitado, se está sozinho, se cometeu erros, tudo bem. Esse é o seu ponto de partida, não o seu destino final. É como reformar uma casa. Primeiro você aceita como ela é e depois começa as mudanças. Um novo começo exige que você abandone velhos hábitos. Se você sempre foi a pessoa que mandava 1000 mensagens, agora é hora de desenvolver o autocontrole. Se você sempre cancelou seus planos pelos outros, agora é hora de priorizar sua própria vida. Cada mudança de hábito é um tijolo na construção do seu novo eu. Começar de novo significa também mudar sua mentalidade sobre relacionamentos. Em vez de pensar, eu preciso agradar, passe a pensar, eu preciso gostar muito de mim mesmo. A opinião dos outros passa a ser secundária. Essa é uma mudança profunda de perspectiva que afeta todas as suas ações. Uma parte importante de um novo começo é criar novas rotinas. Comece aquela atividade física que você sempre adiou. Dedique tempo para aprender algo novo. Faça novas amizades. Quanto mais você investe no seu crescimento pessoal, mais natural se torna o processo de mudança. Um novo começo também envolve perdoar, tanto aos outros quanto a si mesmo. Guardar rancor e ressentimentos só te prende ao passado. O perdão não se trata de esquecer, mas de se libertar. É como tirar um peso dos ombros que você carregou por muito tempo. Começar de novo exige paciência consigo mesmo. Você terá dias ruins, terá vontade de voltar aos velhos padrões, duvidará se está no caminho certo. É normal. O importante é não desistir nos momentos difíceis. Cada dia é uma nova oportunidade de fazer as coisas de forma diferente. No processo de recomeçar, você aprende a ser mais seletivo com as suas energias. Nem todo mundo merece o seu tempo, a sua atenção, o seu carinho. Você começa a entender que estar sozinho é melhor do que estar com alguém que não te valoriza. Um novo começo significa também criar novos sonhos e objetivos. Talvez seus planos anteriores incluíssem outra pessoa. Agora é a hora de sonhar, de pensar em você em primeiro lugar. É como planejar uma nova viagem. Novos destinos podem ser tão ou mais interessantes que os antigos. Recomeçar é um ato de coragem. Admitir que algo não está funcionando e ter a força para mudar. É como dar um salto no escuro, confiando que você vai encontrar algo melhor do outro lado. E geralmente encontra.
Lembre-se que um novo começo não tem uma data marcada. Pode ser hoje agora. Você não precisa esperar o ano novo, o próximo mês ou algum evento específico. Cada momento é uma oportunidade para recomeçar e fazer diferente. Um novo começo significa também criar novas memórias. Em vez de reviver momentos do passado, concentre-se em criar novas experiências. Cada novo momento feliz ajuda a substituir aquelas lembranças que um dia te fizeram sofrer. Finalmente, um novo começo é sobre retomar o seu poder pessoal. É entender que você é o protagonista da sua história, não um personagem coadjuvante na história de outra pessoa. É a sua chance de reescrever o seu roteiro, desta vez à sua maneira. A verdadeira arte da conquista está em como você se conquista, antes mesmo de tentar conquistar qualquer outra pessoa. É uma transformação interna que se reflete naturalmente em seus relacionamentos externos. Quando você aprende a arte da conquista, entende que não se trata de técnicas de sedução, mas sim de autenticidade e autoestima. O primeiro princípio da arte da conquista é a autenticidade. Quando você para de tentar ser quem não é, quando você abraça suas qualidades e aceita seus defeitos, naturalmente se torna mais atraente. As pessoas sentem quando você está sendo sincero, e isso gera uma conexão muito mais forte do que qualquer máscara que você possa usar. Um elemento crucial é o desenvolvimento do seu carisma natural. Não se trata de ser a pessoa mais bonita ou a mais rica, mas de como você faz as pessoas se sentirem quando estão com você. O verdadeiro carisma vem da sua capacidade de estar presente, de ouvir genuinamente e mostrar um interesse real pelas pessoas. A arte da conquista também envolve mistério. Não se trata de esconder quem você é, mas de não se revelar de uma vez. É como um bom livro que você descobre aos poucos. Cada capítulo te deixa querendo mais. Quando você mantém um pouco de mistério, naturalmente desperta a curiosidade. O poder do silêncio é uma ferramenta poderosa na arte da conquista. Não é preciso dizer tudo, nem todas as mensagens precisam ser respondidas imediatamente. O silêncio, quando bem usado, pode dizer mais do que 1000 palavras. É nos momentos de silêncio que você permite que a outra pessoa sinta a sua falta. Outro aspecto fundamental é a construção do seu próprio valor. Quanto mais você investe em si mesmo, seja através de conhecimento, habilidades, experiências ou autoconhecimento, mais atraente você se torna naturalmente. É como uma conta bancária emocional. Quanto mais você deposita em si mesmo, mais você tem a oferecer. A paciência é uma virtude essencial na arte da conquista. Relacionamentos verdadeiros não se constroem do dia para a noite. É preciso tempo para criar conexões profundas e duradouras. A pressa é inimiga da conquista autêntica. Um elemento que muitas vezes é esquecido é a importância do bom humor. Não se trata de ser um comediante, mas de manter a leveza na vida. Pessoas que sabem rir de si mesmas e não levam tudo tão a sério atraem naturalmente as outras pessoas para perto. A arte da conquista também envolve saber criar momentos. Não se trata de grandes gestos ou presentes caros, mas de pequenos momentos significativos. Uma conversa profunda, um olhar no momento certo, uma mensagem que demonstra que você prestou atenção aos detalhes. Outro aspecto crucial é a independência emocional. Quando você não depende de alguém para ser feliz, paradoxalmente você se torna mais atraente. As pessoas se sentem naturalmente atraídas por quem tem a sua própria vida, os seus próprios interesses, os seus próprios objetivos. A verdadeira conquista está também relacionada à sua capacidade de mostrar vulnerabilidade seletiva. Não é expor todas as suas fraquezas, mas mostrar que você é humano. Quando você consegue ser forte e vulnerável ao mesmo tempo, cria uma conexão muito mais profunda. Um elemento-chave é a consistência. Suas palavras e ações devem estar alinhadas. Não adianta dizer uma coisa e fazer outra. A consistência gera confiança, e a confiança é a base de qualquer relacionamento forte. A arte da conquista também envolve saber lidar com a rejeição de forma madura. Quando você não leva a rejeição para o lado pessoal, quando você mantém a sua dignidade, mesmo quando as coisas não saem como planejado,
Você demonstra uma força de caráter que é naturalmente atraente. O poder da reciprocidade é outro aspecto importante. Quanto mais você dá sem esperar nada em troca, mais você recebe naturalmente. Não se trata de fazer algo esperando uma recompensa, mas de ser genuinamente generoso com o seu tempo, a sua atenção, o seu carinho. Finalmente, a arte da conquista consiste em compreender que nem todo mundo vai te amar, e tudo bem. Quando você aceita isso, você para de tentar agradar a todos e se concentra em ser a melhor versão de si mesmo. Você naturalmente atrai as pessoas certas para a sua vida. O jogo da sedução, visto através das lentes do estoicismo, não tem a ver com manipulação, mas com autodomínio e atração natural. É a arte de despertar o interesse sendo genuinamente interessante, não através de enganos ou mentiras. No contexto da psicologia reversa, a sedução mais poderosa acontece quando você não está tentando seduzir. É quando você se concentra em si mesmo, no seu crescimento pessoal, que você naturalmente se torna mais atraente. A primeira regra desse jogo é nunca parecer desesperado. A desesperança é como um repelente natural. Quando você age com calma e confiança, mesmo após uma rejeição, isso gera curiosidade e atração. A verdadeira sedução está na sua postura, não nas suas palavras. É como você se comporta quando ninguém está olhando, como você reage à adversidade, como você trata as pessoas ao seu redor. Tudo isso comunica muito mais do que qualquer frase bonita. O mistério é um elemento crucial. Não se trata de mentir ou se esconder, mas de se revelar pouco a pouco. Quando você é um livro aberto, você perde o elemento de descoberta que atrai as pessoas. A autoconfiança é magnetizante. Quando você não precisa da validação de ninguém, quando você está confortável com quem você é, naturalmente, atrai a atenção. É como um farol que não precisa fazer barulho para chamar a atenção. Outro aspecto fundamental é a imprevisibilidade saudável. Não se trata de ser instável, mas de surpreender positivamente. Quando você é sempre previsível, você se torna entediante. Pequenas surpresas mantêm o interesse vivo. O poder do não é uma ferramenta poderosa neste jogo. Saber dizer não, estabelecer limites, demonstrar que você tem seus próprios valores, tudo isso aumenta o seu valor aos olhos dos outros. A arte de ouvir também faz parte da sedução. Quando você realmente presta atenção, faz perguntas interessadas e demonstra que se importa com o que a outra pessoa diz, você cria conexões muito mais profundas. A sedução também está na sua capacidade de ser leve e divertido. Ninguém quer estar perto de alguém que está sempre sério ou dramático. O bom humor, quando é natural e apropriado, é extremamente atraente. O controle emocional é fundamental. Não se trata de reprimir emoções, mas de saber expressá-las no momento certo e da maneira certa. Explosões emocionais são o oposto da sedução. Outro elemento crucial é a paciência. A verdadeira sedução não tem pressa. É como uma dança onde cada movimento tem o seu momento certo. Forçar o ritmo só estraga a harmonia. Por fim, lembre-se que o verdadeiro jogo da sedução é aquele em que você não perde a sua essência. Quando você é autêntico, mas trabalha para ser a melhor versão de si mesmo, você naturalmente atrai as pessoas certas para a sua vida. É um jogo em que todos podem ganhar, desde que seja jogado com sabedoria e respeito. A psicologia do amor envolve entender como nossas emoções e comportamentos afetam nossos relacionamentos. Quando falamos de amor na perspectiva da psicologia reversa e do estoicismo, primeiro temos que entender que o amor verdadeiro começa com o amor próprio. Nossa mente tem uma característica interessante. Tendemos a valorizar mais aquilo que é difícil de alcançar. É por isso que muitas vezes, quando alguém está completamente disponível para nós, nosso interesse diminui. A psicologia reversa trabalha exatamente com esse princípio. O amor, do ponto de vista psicológico, é muito mais do que apenas uma emoção. É um conjunto de escolhas e comportamentos. Quando entendemos isso, podemos trabalhar melhor em nossas reações e decisões nos relacionamentos.
Não somos escravos de nossos sentimentos, podemos escolher como agir diante deles. Um aspecto fascinante da psicologia do amor é o conceito do espelho. Muitas vezes, o que nos irrita ou atrai em outra pessoa é um reflexo de algo em nós mesmos. Quando alguém nos rejeita, por exemplo, muitas vezes isso toca em nossas próprias inseguranças e medos de abandono. O apego ansioso é um padrão comum nos relacionamentos. É quando nos tornamos obsessivos, verificamos as mensagens constantemente, precisamos de validação constante. Entender esse padrão é o primeiro passo para mudá-lo. A psicologia nos ensina que quanto mais ansioso você está, menos atraente você se torna. A teoria do investimento emocional também é crucial. Quanto mais investimos emocionalmente em alguém, mais difícil fica manter a objetividade. Por isso, o estoicismo é tão valioso, nos ensina a amar sem perder a capacidade de pensar com clareza. O fenômeno da idealização é outro ponto importante. Quando gostamos de alguém, tendemos a criar uma versão idealizada dessa pessoa em nossa mente. Isso pode nos cegar para sinais de alerta importantes e nos fazer insistir em relacionamentos que não são saudáveis. A psicologia também nos mostra como o medo da solidão pode nos fazer aceitar menos do que merecemos. Muitas pessoas permanecem em relacionamentos insatisfatórios porque temem ficar sozinhas. O estoicismo nos ensina que é melhor estar sozinho do que em más companhias. Um conceito interessante é o da profecia autocumprida. Quando acreditamos que não somos dignos de amor, acabamos agindo de formas que afastam as pessoas, confirmando nossa crença inicial. É um ciclo que precisa ser quebrado com autoconhecimento e trabalho interno. A lei da reciprocidade na psicologia do amor é fascinante. Quando damos demais sem receber nada em troca, criamos um desequilíbrio que muitas vezes leva à frustração. O amor saudável tem uma troca equilibrada de energia e atenção. O conceito de limites psicológicos é fundamental. Pessoas que não têm limites claros tendem a se perder nos relacionamentos, esquecendo a sua própria identidade. O estoicismo nos ensina a amar, mantendo a nossa individualidade. Outro aspecto importante é entender como nossos padrões de apego na infância influenciam nossos relacionamentos na fase adulta. Muitas vezes repetimos as dinâmicas que experimentamos em nossa família de origem, mesmo que elas sejam prejudiciais. A psicologia do amor também aborda o conceito de tempo emocional. Nem sempre duas pessoas estão no mesmo momento da vida, ou com a mesma disponibilidade emocional. Entender e aceitar isso nos ajuda a lidar melhor com rejeições e incompatibilidades. O poder do não na psicologia do amor é transformador. Quando aprendemos a dizer não, estabelecemos respeito em nossos relacionamentos. Isso cria uma base mais forte para conexões verdadeiras. A psicologia reversa nos relacionamentos funciona porque mexe com o nosso senso de valor. Quando alguém que sempre esteve disponível começa a se valorizar mais, naturalmente desperta mais interesse. Não se trata de manipulação, mas de encontrar a sua autoestima. Finalmente, a psicologia do amor nos ensina que relacionamentos saudáveis são construídos sobre uma base de respeito mútuo, comunicação clara e valores compartilhados. Não se trata de jogos ou estratégias, mas de criar conexões autênticas, mantendo a nossa integridade. O verdadeiro amor, de uma perspectiva psicológica, é aquele que nos permite ser quem somos, ao mesmo tempo em que nos incentiva a crescer. É uma combinação de aceitação e encorajamento do desenvolvimento pessoal. O caminho do autoconhecimento é inseparável da jornada do amor. Quanto mais nos conhecemos, melhor podemos nos relacionar com os outros. A psicologia nos mostra que o amor mais importante é aquele que desenvolvemos por nós mesmos. A vitória final em um relacionamento não se trata de derrotar alguém, mas de se tornar uma pessoa melhor e mais completa. É quando você finalmente entende que a verdadeira conquista está na sua evolução pessoal, e não em fazer com que alguém goste de você. O primeiro aspecto da vitória final é a libertação emocional. Você chega num ponto em que aquela pessoa que te rejeitou não tem mais poder sobre suas emoções. Não é que você não sinta mais nada, mas esses sentimentos não controlam mais as suas ações e decisões.
Quando você alcança a vitória final, você percebe que a rejeição foi, na verdade, um presente. Foi ela que te forçou a olhar para dentro, a trabalhar em si mesmo, a desenvolver uma força interior que você nem sabia que tinha. É como uma fênix renascendo das cinzas, mais forte e mais sábia. A vitória também se manifesta na forma como você passa a enxergar os relacionamentos. Não se trata mais de perseguir, conquistar ou provar nada para si mesmo, mas sim de encontrar conexões verdadeiras, baseadas no respeito mútuo e em valores compartilhados. Um sinal claro da vitória final é quando você para de verificar as redes sociais daquela pessoa, quando o seu coração não acelera mais ao ver uma foto dela, quando você pode desejar sinceramente a felicidade dela, com ou sem você. A vitória também está em como você encara o futuro. Você não tem mais medo de se abrir para novas possibilidades, mas também não tem pressa. Você sabe o seu valor e está disposto a esperar que alguém o reconheça também. Não se trata mais de quantidade, mas da qualidade das conexões. Outro aspecto importante da vitória final é a paz interior que você conquista. Aquela ansiedade constante, aquela necessidade de controle, aquela insegurança. Tudo isso vai embora, até que você se sente em paz consigo mesmo. A vitória também se reflete em como você usa sua experiência para ajudar os outros. Suas cicatrizes se tornam lições que podem inspirar pessoas que estão passando por situações semelhantes. A sua dor se transforma em sabedoria. Uma parte importante da vitória final é entender que nem todos os relacionamentos precisam durar para sempre para serem válidos. Algumas pessoas entram em nossas vidas para nos ensinar algo e depois vão embora, e tudo bem. A independência emocional é outro marco da vitória. Você aprende a ser feliz sozinho, a aproveitar a sua própria companhia. Relacionamentos se tornam opções, não necessidades desesperadas. A vitória final também significa que você desenvolveu um radar melhor para relacionamentos saudáveis. Você consegue identificar sinais de alerta mais rapidamente, sabe estabelecer limites desde o início e não aceita mais migalhas de atenção. O autoconhecimento que vem desse processo é inestimável. Você aprende sobre seus padrões, seus gatilhos emocionais, suas verdadeiras necessidades e desejos. Esse conhecimento te ajuda a tomar melhores decisões no futuro. Você percebe que venceu quando consegue olhar para o passado sem amargura. As memórias ainda estão lá, mas elas não doem mais. Você consegue enxergar todo o processo como uma jornada necessária para o seu crescimento. A vitória final é quando você entende que o amor verdadeiro começa com o amor próprio. Quando você se torna a sua própria prioridade, naturalmente, atrai pessoas que te valorizam de verdade. Por fim, a maior vitória é perceber que você não precisava conquistar ninguém. Você precisava se reconquistar. A rejeição nada mais foi do que o catalisador para uma transformação que precisava acontecer. No final, você não superou a rejeição, mas se tornou uma versão muito melhor de si mesmo. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: "Eu venci minha jornada". Assim, saberei que você chegou ao final dessa história. E não se esqueça de se inscrever no caminho da sabedoria para continuar trilhando a jornada do autoconhecimento. Cuidem-se e até a próxima.